Que bom estar aqui um ano mais, acho que todo mundo tem falado isso, da alegria da gente poder compartilhar nessa plataforma, repartir um pouco daquilo que Deus tem feito. E eu não vou ficar repetindo tudo aquilo que a gente ouviu sobre o meu querido amigo Sidney e Kate, mas fica aqui nosso carinho, amizade, muito bom estar aqui com a família. E sim, como os demais já disseram, eu me sinto em casa, sou muito alegre de ter sido convidado, lembrado mais um ano. E coube a mim falar hoje sobre o coração. E falar sobre o coração é uma coisa maravilhosa, né? Porque talvez seja o órgão, que não é exatamente o órgão, mas aquilo que é mais cantado, proseado, falado, poetizado. O coração está no centro, né, da arte, como a gente viu aqui, a expressão de tudo isso. E é algo tão importante que Deus quer o nosso coração. Só que quando Deus está falando sobre o coração, Ele não está falando exatamente do órgão que bombeia, né, o sangue dentro de nós. Deus está falando sobre a nossa vida integralmente. Talvez na nossa jornada como sociedade ocidental, né, a gente às vezes pensa o coração apenas na questão das emoções, dos sentimentos. É bom fazer uma diferenciação entre emoções e sentimentos, os psicólogos que estão aqui. Emoção é aquilo que ninguém promove por si, ela surge na nossa vida. Aí tem algumas primárias, umas secundárias, aquele que sabe. O sentimento é quando a gente começa a elaborar essas emoções e passam a ser agora parte da nossa vida. E algumas dessas emoções, todas elas são criadas por Deus para a nossa vida, e elas são como um sinalizador de coisas que Deus quer chamar a nossa atenção. Quando a gente pensa, talvez, nessa secundária, como ansiedade, a Bíblia diz o quê? Ansiedade é para você se lembrar de orar. Não é isso que a Bíblia fala? Fala, antes, porém, né, seja conhecido diante de Deus. Então, a ansiedade vem, é tempo de eu orar. Então, quando a gente está falando de coração, há muitas coisas envolvidas, né? E lá na cultura hebraica, na cultura oriental, está falando que coração e mente se mistura. Não é apenas razão, a cabeça e o coração, as emoções. Deus está dizendo, aquilo que você é, tudo que é dentro de você, isso que flui, que por vezes não é nem coração, é a boca do estômago, parece que a gente não sabe bem. Deus está falando, esse é meu lugar. É esse o lugar que tem que estar na minha presença. Tudo que nós somos. E aí, pensando sobre o coração, eu queria colocar aqui uma foto da minha família, porque a história começa, eu comecei a falar com a Elisa, minha filha mais jovem, mais nova, agora está formada, advogada, aguerrida, né? Ela bem resolvida, objetiva. Mas quando ela estava fazendo 15 anos, eu não sei porquê, a Fabiana, ocupada com alguma coisa, pediu para que eu fosse com ela provar vestido, aquela coisa de mãe, fazer com filho, e acabou que eu fui. E aí quando eu fui, a Elisa, do lado está o Tiago, meu filho mais velho, a Olívia, uma peça rara, vocês podem ver a carinha dela lá, a Jéssica, a Elisa, meu genro, que agora foi promovido, porque agora é um genro bom, porque minha filha está grávida, então ele levantou de nível, né? E aí minha esposa Fabiana, infelizmente não está aqui esse ano, porque a minha sobrinha está casando, ela está dando suporte lá, e a Alícia, minha neta mais velha. E família, tudo isso, coração está envolvido aí nesse tempo de reflexão. E aí quando eu fui com a Elisa para poder provar o vestido dela de 15 anos, eu fiquei pensando em Deus, qual era a palavra, o que eu deveria falar para Elisa naquele momento da vida dela. Porque para quem sabe, a festa de 15 anos na vida da menina é um ritual de passagem. É um momento de marco, né, de dizer, olha, era a época, lá nos tempos passados, era uma forma de apresentar as filhas à sociedade, de maneira de dizer, ela deixou de ser criança e agora está próxima à maturidade, portanto, pode ser que ela vá constituir família a partir de aqui. Isso é mais tempos atrás, né? Minha mãe se casou com 17 anos, hoje está cada vez mais longe desses 17 os casamentos. Bom, e aí, pensando com Deus, a Elisa, diferente de mim, que eu fui criado numa família que não tinha religião oficial, né? Não havia uma ideia de
ateísmo, longe de Deus, havia sim valores sobre isso, mas não havia prática religiosa. A Elisa não, cresce nesse contexto, pai, missões, igreja, movimento, a gente está sempre muito envolvido. E aí eu fiquei orando a Deus qual era a palavra para compartilhar com a Elisa, qual era a palavra que marcaria esse momento agora em que ela viveria suas paixões, suas escolhas profissionais, indo para a maturidade. E Deus disse para mim, fala para ela guardar o coração. Ou seja, a palavra que Deus falou para mim é aquilo que está lá em Provérbios, que a gente já conhece bem. Filho meu, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Uma palavra importante para nós. Deus está dizendo, é do seu coração, é do seu interior que vai fluir toda a sua vida. Nós estamos aprendendo aqui, esse tema, na Target, é de dentro para fora. Mas a palavra também diz que a gente não pode dar nada do que nós não temos. Então, para que seja tirado de dentro de nós, tem que ser algo que veio da parte do Criador, imputado, inserido na nossa vida. Nós vamos aprender que o coração, apesar de ter toda essa centralidade da nossa vida, esse lugar que emana a própria vida, a nossa existência conhecida, nós precisamos guardar o coração. E aí quando a gente pensa sobre essa jornada, de guardar o coração, há muitas coisas. Tem gente que imagina que guardar o coração é levantar muralhas no entorno para que ele não seja atingido, que eu não seja ferido, porque nós conhecemos muitas pessoas por conta das dores próprias da vida. Algumas nem coisas do Satanás, não, as coisas próprias da vida. Amar dói, por exemplo. Não é isso? A gente, quando ama, deixamos de sentir apenas as nossas dores e passamos a nos identificar com a dor do outro. Ou seja, quando a minha esposa sofre, eu sofro junto, dói amá-la. Quando os meus filhos, sofrem, eu sofro junto com eles, ao ponto de dizermos, e quem é pai aqui sabe disso, ao ponto de dizer, Deus, eu preferia que fosse eu a sofrer o que ele está sofrendo, se possível for, tira dele a enfermidade e coloca na minha vida. Ou seja, amar dói. E aonde a gente sente, aonde a gente canaliza isso? Na nossa cabeça, isso está lá no nosso coração. E aí o que a gente faz? A gente se protege. Por isso que tem muita gente que, ferido nas suas relações, deixaram a oportunidade de se abrirem para um novo amor, por exemplo, para uma nova relação. Por isso que muita gente tem feito opção pela solidão, porque na solidão ele imagina que está protegido dos desaventos, das coisas mal resolvidas dos anteriores relacionamentos. E Deus diz, não é disso que eu estou falando, eu não estou falando para você se isolar, eu não estou falando para você guardar seu coração de maneira que o seu coração não seja visitado pelas emoções, sentimentos próprios da vida. Eu estou dizendo que você tem que ter um coração guardado de tal maneira que mesmo em meio às dores, às coisas próprias da vivência, ele não será deformado. Então tem muita gente com o coração deformado porque não guardou o coração. E guardar o coração é colocar aquilo que de fato tem que estar na centralidade da nossa vida. E aí a gente que já caminha com Jesus sabemos, está falando dele. Ou seja, quando Deus, quando Cristo habita a nossa vida, quando a centralidade do nosso ser está em Cristo Jesus, por mais que eu tenha desafios próprios, esses desafios não serão capazes de destruir quem eu sou, na minha identidade, e a minha vida está guardada. E eu pensei, então é isso que eu preciso compartilhar com a Elisa. Para quem já passou pela adolescência, os primeiros amores, os namoros, as dores próprias, as escolhas que vão ser feitas na área da profissão. Estamos vendo aí a nossa juventude, assim como os nossos velhos, é interessante isso, nós estamos vivendo uma nação adoecida, cansada, burnout, estresse, entre jovens adolescentes e os de maiores idade. O que está acontecendo? Há o quê? Um coração ansioso, um coração que está lá sendo desafiado à performance, a cumprir aquilo que as pessoas têm como expectativa. Muita gente se quebrando pelo caminho. E aí é interessante que mesmo numa geração
onde agora potencializa-se através das redes sociais. Eu não acho que as redes sociais sejam malignas por si mesmas. Isso, a geração lá do início achava que era televisão, não era isso? Televisão, ou telefone. Para quem aqui já foi jovem, a mãe falava, sai desse telefone, menino, agora sai desse celular. Então a gente viveu esses dramas todos, de uma maneira mais ou menos potencializada, mas o fato que estava lá na nossa vida. Ou seja, apesar de estarmos fazendo coisas para impressionar as pessoas, Deus não fica nem um pouco impressionado com a nossa performance. Deus não olha como a gente olha. Deus não enxerga a nossa vida como as pessoas e enxergamos o outro. Por isso que ele diz o quê? Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, muito mais do que o que eu faço, a pergunta é por que faço? E aí isso vem do coração, e ninguém é capaz, porque eu posso estar dando a minha vida aos pobres, e Deus desaprovando e dizendo que não me conhece. Aparentemente haverá aplausos, porque eu estou performando bem, eu estou fazendo aquilo que as pessoas reconhecem. Isso vale na minha vida pastoral, isso vale na sua vida como empresário, como trabalhador, isso vale para qualquer ambiente da nossa vida. Às vezes estamos fazendo a coisa certa com o coração errado. E aí é um problema, porque Deus está vendo a motivação do nosso coração. Nós podemos estar sendo ovacionados pela nossa plateia, pela nossa audiência, mas Deus está dizendo, afasta de mim, porque eu não te conheço. Mas é importante lembrar que ninguém pode dar daquilo que não tem. O coração é a fonte. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbio 23. E aí depois, no Provérbios 4, guarda o teu coração, porque depende da tua vida. Você já entregou o seu coração a Jesus? E não é entregar um coração no sentido de dizer, está aqui, não. É numa consciência de que agora eu amo tanto a Deus, meu coração está ligado ao coração de Deus, de maneira que agora que tudo que eu faço é para agradar o coração do meu Pai. Ou seja, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, isso tudo seja para a glória e para a honra do nosso Senhor. Então, quando a gente lembra que o coração não é um lugar secundário, ou apenas de sentimentos, ele é aquilo que representa tudo que eu sou. Deuteronômio, já foi lido, ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deus está dizendo, não dá para ser coração dividido, não dá para amar alguma coisa a mais do que Deus. Já ouvimos isso aqui, Diego falou um pouco sobre isso. Não vai funcionar. Todas as vezes que eu amar qualquer coisa mais do que eu amo a Deus, se torna idolatria na minha vida, porque vai ocupar um lugar que não deve ser ocupado. Então, para que, apesar de estar ali, Fabiana, a pessoa mais importante da minha vida, ao ponto de eu ser capaz de entregar a minha vida em favor dela, mas se eu não tiver amando a Deus em primeiro lugar, essa entrega me torna refém dela, e aí eu acabo deixando que ela se assenhore da minha vida. Por isso que muito casamento não está funcionando, porque muitas pessoas estão colocando o casamento em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar. Isso não é o que Deus quer. Então eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha uma discipuladora, uma irmã do coque lá, orava comigo, estava sempre lá. Eu me lembro que eu ia, ela era cabeleireira, ela faleceu no ano retrasado, a irmã Sebastiana, muito amiga da minha mãe. E minha mãe se mudou da cidade, no começo da minha conversão, e eu ia lá para a casa dela, e ela fazia alisamento das mulheres negras lá. Então eu sentava lá do lado, ela ficava passando aqui a chapinha, punha no fogo, no fogão, literalmente, passava um creme, apertava aquilo e puxava, aquilo cheirava cabelo queimado, e eu saía de lá com cheiro de cabelo queimado. E naquele período que eu passava às vezes à tarde com ela, ela me discipulando. E eu falava para ela assim, eu não estou entendendo Deus, parece que Deus tem crise, porque tudo primeiro é para Ele, tudo é dele. Será que não dá para entender? E ela falou assim, você vai entender. E um dia eu entendi. Para mim amar a Fabiana de todo o meu coração agora, entregar a minha vida para ela, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. Então, amar a Deus me faz livre para amar as demais coisas, a entregar a minha vida. Mas se não amar a Deus, ao invés de ter liberdade, eu tenho prisão na minha jornada. Ou seja, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma, do teu entendimento. Jesus repete isso lá em Mateus. Ou seja, quem deseja uma relação com Deus precisa entregar completamente a Deus,
porque até na nossa vida espiritual, nas nossas devoções, nos nossos rituais religiosos, Deus está olhando no nosso coração, irmão. Lembra lá de Malaquias? Malaquias, além de dizer profeta, ele fala que as pessoas estavam no culto, estavam entediados. Ora, é melhor alguém pôr alguém lá na porta, não deixar ninguém entrar, porque vocês entram aqui e falam assim, que enfado, que canseira, apesar de estar lá fazendo um ritual, e Deus está dizendo, eu conheço seu coração. Isaías fala sobre isso. O que Isaías fala? Ele fala assim, esse povo se aproxima de mim com boca, e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29. Ou seja, Deus não está impressionado com o quão belo nós somos capazes de expressar. O quanto é bonito as palavras e filosóficas é a nossa reflexão. Deus está dizendo, eu conheço seu coração. Deus está dizendo, para cima de mim não, isso não cola. Às vezes a gente impressiona as pessoas, fala, que bênção. E às vezes você conhece muita gente falando de casamento, está lá bonito nas redes sociais, você se é líder ou pastor, você conhece isso, aqueles casais que você acabou de aconselhar, a tarde toda, à noite está lá fazendo foto, amando, você fala, que é só fé, ele está profetizando, porque não tem nada a ver com a realidade, você está vendo lá casamento desmoronando, mas aparentemente precisa manter, porque gente bem sucedida tem que manter a aparência. Mas Deus não funciona desse jeito. Deus está dizendo, você está se aproximando comigo nos seus ritos, na sua cantoria, você vem cá, você traz até a sua oferta, você entrega seu dízimo, mas seu coração está longe de mim. Deus quer o nosso coração, Ele quer tudo que nós somos. Ou seja, não seja ingênuo. A nossa espiritualidade que Deus quer ver não tem nada a ver com um cosmético que a gente é capaz de apresentar. Porque às vezes a gente está fazendo a coreografia certa, mas o coração está errado. Então Deus está dizendo, aí eu me lembro de Davi, porque Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E a gente olhar para o Davi, é o cara que a gente não queria na nossa congregação. Davi enfiou o pé nas mãos, tudo quanto é lugar. Guilherme falou um pouquinho que uma das mancadas, o Davi, qualquer coisa que você pensar, fala, não, tem um problema, Davi teve também e foi exposto. Davi é o tipo que revela todos nós no nosso pecado. Não há ninguém. Ao mesmo tempo, talvez das escrituras, seja o personagem que parece que Deus deu para ele um cheque em branco. Davi era alguém excepcional, ele despertava paixões em homens e mulheres. Davi era alguém excepcional, só que Davi errava constantemente. Como é que Deus fala que ele é um homem segundo o coração dele? Uma das coisas que me chama a atenção é que Davi nunca transferiu o pecado dele para quem quer que seja. Ele nunca disse assim, mas também aqui a mulher não tinha nada, está tomando banho lá na minha frente. Ele nunca falou isso. O Davi diz, pequei contra o Senhor. Esse é um coração de Deus, é um coração que reconhece o erro, seu pecado, se arrepende, confessa e muda de caminho. Mas muitas vezes o que a gente está fazendo, a gente está sempre colocando um mais, uma vírgula. Meu Deus, mas o Senhor sabe, mas é difícil, Senhor, então deixa eu te dizer, lembre-se que apesar do coração ser essa fonte, Jeremias diz assim para mim e para você, o coração é mais enganoso que qualquer coisa, é uma doença incurável, quem é capaz de compreendê-la? Então, apesar de vivermos em dias em que parece ser muito bonito dizer para as pessoas, não, meu querido, siga seu coração, não segue, vai dar ruim, porque seguir o coração, que é desesperadamente, uma versão diz, é desesperadamente corrupto, vai dar ruim. Então o que a gente precisa ter? O coração de Deus. Eu tenho que seguir o coração de Deus. E aí Deus dá uma promessa para nós. Ele fala assim, olha, é do coração, quando Marcos fala sobre isso, é do interior, do coração dos homens que vem mau pensamento, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, o engano, devassidão, a inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Então parece que o coração é a fonte da vida, mas o coração caído, a gente tem que se lembrar, esse coração foi quebrado, foi desconectado da vida, não há vida fora da vida, não é isso que a gente aprende? Então como é que a gente vai tentar viver um coração humano
nos valores humanos sem que a gente seja reconectado ao Criador, sem que Deus possa dizer, né, olha, eu vou te dar um coração novo. E é isso que está lá em Ezequiel: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne, e porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Aprendemos sobre obediência com a Érica. O que leva a gente a obedecer? Amar a Deus de todo o coração. Deus, não estou entendendo, não sei, mas eu ouvi a tua voz. E uma vez que eu ouvi a tua voz, cabe a mim uma única resposta: obedecer. Deus não tem que ficar me explicando. E como nós aprendemos dou o primeiro passo e Ele vai revelar o segundo. Ele vai revelar a mim todas as vezes que for necessário. Mas às vezes a gente quer toda a história e as garantias, e Deus diz: não é assim que funciona, vem. E às vezes, por vezes, ela contou a história do Abraão, né? Muita gente vai falar assim: mas você não tinha ouvido de Deus que era para ir? Porque Deus tinha falado para o Abraão: entregue o seu filho Isaque, e por 3 dias o cara ficou de luto, porque ele sabia, no coração de Abraão já tinha sacrificado Isaque, e na hora que ele foi sacrificar, Deus falou assim: não, já vi que o seu coração está em mim, não faz com menina, eu já provi para você e para mim o cordeiro. Deus mudou de ideia? A Bíblia diz que Deus não volta atrás, Deus não mente, nem muda de ideia, mas Ele primeiro mandou matar, agora falou que não é para matar mais. Está vendo como o nosso coração tem que estar ligado e antenado à voz de Deus, porque explicar isso. O Abraão ficou caladinho e contou para Sara, porque se a Sara soubesse o que ele ia fazer, ele nunca, que é velhinho de 100 e tantos anos, nunca ia fazer aquilo com o filho dele, ela não ia deixar. E se o Isaque não conhecesse, olha só, se o Isaque não conhecesse o coração de Abraão, ele não tinha se deixado ser amarrado sobre o altar. Era um jovem adolescente, numa flor da idade, ele descia correndo, e o velho de 100 e tantos anos não ia pegar ele nunca. Mas ele sabia que o pai dele tinha um coração que obedecia a Deus. Então ele se sujeitou, falando dos filhos adolescentes aí, os filhos se sujeitaram, porque eles conheciam a relação do pai com Deus. Deus está falando conosco sobre família, sobre algo. E começamos lá falando sobre target. O que é target? Alvo. O que é pecado? Errar o alvo. Então nós estamos aqui meditando para alinhar. Todos os anos nós estamos aqui para ver se nós estamos na direção do alvo. Se esse é o alvo da missão, porque tudo isso, coração, família, empenho, arte, né? Fui muito abençoado pelo Felipe, arte, como a gente materializa isso demais, como isso se torna encarnação na nossa vida, e não apenas uma ideia, um conceito, quando isso se torna gente, para habitar no meio da gente, para mostrar para a gente que tipo de gente Deus quer que nós sejamos. E como é que eu guardo o coração? Enchendo daquilo que é bom, que é puro. Está falando sobre a mente, né, que ocupa a nossa mente, mas isso tem a ver com o nosso coração. E eu encerro dizendo: precisamos de encher o nosso coração de Jesus. Não é isso que a gente escutou várias vezes? A respeito de Jesus, conhecer Jesus, agradar Jesus, contar para todo mundo quem Jesus é, nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ou seja, é Jesus em nós, dentro do nosso coração. E aí esse livro aqui surge dessa resposta: quem é Ele? Porque falar de Jesus hoje no Brasil, todo mundo fala assim: não, mas eu sei, já estou sabendo, sei do que você está falando. Não é verdade? País cristão, desde a sua colonização, do início daquilo que a gente chama de Brasil, chega pessoal com a bandeira da Cruz Malta, falando de Jesus. E se a gente sai no Brasil hoje, está no campo de futebol, está nos atletas comemorando, está na seleção brasileira de vôlei, de basquete, está em todo lugar, está todo mundo falando de Jesus. Mas é interessante que talvez a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, quando ele vinha lá, caminhando com eles, ele para e fala assim: quem que as pessoas estão dizendo ser o Filho do Homem? Que eu sou. E aí a gente teve, falam que o senhor é o Jeremias, estão dizendo que o senhor é o Elias, muita confusão, o senhor é João Batista tinha acabado de batizar Jesus. Aí ele pega e fala assim: mas vocês, quem dizem que eu sou? Você quer guardar seu coração? Você precisa saber quem Jesus é.
E o problema é que nos nossos dias hoje, há muito que está sendo dito a respeito de Jesus, que nada tem a ver com Jesus. Elias era um tipo de Jesus. Como nós ouvimos, o Abraão era um início de revelação de quem Jesus é. Que ia levar o povo, formar para Deus um povo. O Jeremias, o Elias, o grande profeta. Mas ele não era Jesus. Então muito que está sendo dito de Jesus, parece com Jesus, mas não é Jesus. Então a proposta do livro é, vamos falar do Jesus histórico, vamos falar dos 4 biógrafos. Os evangelhos não são escritas de biografia como a gente tem na literatura de hoje, é por onde a gente sabe. E aí, entendendo isso, eu quero me alimentar de Jesus. Deixa eu te dizer, muita gente está falando de Jesus. Muita gente começou bem falando de Jesus. E agora o Jesus que eles estão falando tem nada a ver com Jesus. Jesus é aquele que fala de, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas é aquele que diz para mim e para você, se você não negar a si mesmo, você não pode me seguir. Jesus é uma mudança que transforma a nossa vida da água para o vinho, que muda a nossa história. Se a sua história continua a mesma safadeza, as mesmas mazelas de adultério, de mentira, de comportamento de suborno, se a sua vida continua ainda de mentira, de vaidade, tem nada a ver com Jesus. Esse Jesus que está aí não é esse que está na Bíblia, não. Então eu preciso comer de Jesus. Por isso que ele fala assim, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Deus abençoe.